Quero aqui cumprimentar todos os presentes nesta casa e já justificando que o membro, o vereador Edson Souza, está usando um óculos escuro, pois fez uma cirurgia, 2 cirurgias e por proteção mesmo. Então o pessoal pode achar estranho, mas ele é por proteção mesmo, fez 2 cirurgias. E nessa ressalva, o vereador está com a licença médica, mas não apresentou, por isso vai participar de todas as oitivas. Este procedimento apura denúncias de supostas práticas de infração política administrativa por parte dos vereadores Eduardo Printe Júnior e Rodrigo Caboja. Segue determinações do decreto da lei 201/67. A comissão especial processante é formada por mim, vereador Ney Burger, na condições de presidente da comissão, pelo vereador José Brás como relator e pelo vereador Edson Souza como membro. Nesta assentada serão ouvidas as testemunhas arroladas pelos denunciantes. Que seja feita a ocupação do plenário, né? Os vereadores já estão presentes aqui da comissão. Vereadores denunciados, seus procuradores. Pode sentar à minha esquerda, por gentileza, sejam bem-vindos. Boa tarde. Convoco aqui a primeira testemunha, o senhor Douglas José Prado Ataíde Vieira e seu advogado. Sejam bem-vindos, pode se posicionar do meu lado direito. Mas eu posso. Solicita a testemunha que diga no microfone seu nome completo e disponibilize à comissão um documento de identificação para cópia de arquivamento. Oi, Douglas José Prado Ataíde Vieira. Senhor Douglas José Prado, o senhor é amigo ou inimigo íntimo de algum dos denunciantes ou de algum dos denunciados, ou tem algum tipo de interesse no resultado desse processo? Não. Senhor Douglas José Prado, o senhor foi convocado por esta comissão especial processante na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade sobre todos os fatos que souber e que lhe forem perguntados. Nessas condições,
o senhor se compromete a dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Sim. Fica advertido que, se mentir nas condições de testemunha ou omitir fatos que tenham conhecimento, é crime. O senhor poderá ser processado e sofrer as penalidades previstas na lei. Quero passar a palavra agora para as perguntas do relator dessa comissão, vereador José Braz. Uma boa tarde a todos. Senhor Douglas José Prado Ataíde Vieira, conta nos autos que, por volta de fevereiro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo o dever funcional. Segundo apurado, o empresário Douglas José Prado Ataíde Vieira tinha interesse na alteração do zoneamento do imóvel próprio localizado na rua São Paulo, número 1017, centro, nessa cidade, de modo que pudesse desenvolver outras atividades comerciais. Assim, por conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, em razão da atuação deste em projeto de lei antecedente, Douglas procurou-o novamente. Na oportunidade, o denunciado solicitou a vantagem ilícita de R$20 mil para que propusesse e conseguisse a aprovação do projeto de lei. A proposta foi aceita pelo empresário. Por fim, registra-se que Douglas efetuou o pagamento integral ao acusado, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. A propósito, o empresário celebrou o acordo de não percussão penal, em que admitiu a solicitação e o pagamento da propina. Senhor Douglas, o senhor tem ciência dessa citação nos autos do processo? Ciência do quê? Tem ciência dessa citação? Fala. Sim. O que o senhor poderia dizer sobre essa citação? Eu poderia dizer que não foi, no jeito que o senhor falou aí na leitura aí, que eu sabia e fui atrás dele com o intuito de pagar para ele resolver o meu problema. Eu entrei com o meu processo normal, procedimento normal de alteração de zoneamento, que a rua do meu imóvel era a única que tinha um zoneamento diferente de todas. Então eu entrei para solicitar, para igualar o que estava na rua toda no resto dos lotes que em volta. O senhor confirma a realização do pagamento? Sim. Sim. Como ocorreu? Em espécie, pagamento em dinheiro. Contemplado, senhor presidente. Com a palavra agora, os questionamentos do vereador e membro da comissão Edson Souza. Senhor Douglas, boa tarde. Boa tarde a todo o corpo jurídico, boa tarde aos vereadores, boa tarde, imprensa. Nada do que foi será do jeito que foi um dia. É lógico que nesse 31 de janeiro, ele começa a ser um marco histórico na história de Divinópolis. Por quê? Nós vamos em busca daquilo que encanta a alma do homem, que é a verdade. Doe quem doer. Esse fato, nós devemos ter em memória que ele não foi denunciado por um vereador, ele não foi denunciado pelo nenhum órgão da imprensa, ele foi denunciado por uma pessoa que está muito calada, que foi o senhor prefeito. O senhor prefeito que fez essa denúncia, e eu, particularmente, fiquei sabendo dessas denúncias. Na época, eu era o líder do governo, naquela manhã, e depois, mais tarde, nós ficamos sabendo de fatos, através de um órgão da imprensa, chama
babados e notícia. Um documento que eu pedi perícia, se era assinatura do prefeito, e esse órgão colocou o nome de vários vereadores num julgamento público. Um julgamento público. Senhor Douglas, o senhor fez uma avaliação aí para mim, técnica muito importante. O senhor falou que o imóvel do senhor era o único imóvel dentro do zonamento que era diferente dos demais? Sim, na rua sim. Qual que é o endereço? Qual que é a quadra e qual que é a zona? Ah, eu não sei. Não sabe, não? Não, o endereço eu sei. Quadra, zona, não sei não. Tá. Qual que é o endereço? Rua São Paulo, entre Mato Grosso e Bahia. Rua São Paulo, entre Mato Grosso e Bahia. O artigo 92 do plano diretor, se não me falha a memória, fala que a prefeitura deverá manter o seu cadastro atualizado. É lógico que virou uma bagunça, né? Essa questão, você vê um bairro Guacitil, por exemplo, que virou uma bandeira, de zonamento e tudo ali. Então, o senhor alegou que todos os imóveis, que nós vamos checar isso, era diferente do seu zonamento. E o senhor não conseguiu resolver. Sim. E o senhor tentou como resolver isso? Eu entrei com a documentação dentro da Câmara para fazer o pedido de mudança de zoneamento. O senhor entrou com documentação na Câmara? Sim. Na Câmara? É, através do caboclo. Então tá certo. Através de um vereador, né? A gente tem que entrar através de um vereador. Então tá certo. É porque a Câmara não faz isso. O senhor entrou. Sim. É porque eu sou até contra isso, em tese. Eu acho que quem tem que mexer com planejamento é o Executivo. O vereador não tem que mexer com verba impositiva. A utopia do Legislativo é investigar, fazer leis e fiscalizar o Executivo. Sem de ficar andando atrás de caminhão, de obra e da emenda, esse Legislativo é medieval e está com o Chico contado. Então, o senhor procurou um vereador, já que a competência é concorrente. Tanto o Executivo como o Legislativo, o senhor procurou o vereador Rodrigo Caboge. Sim. Procurou, e o procedimento foi o que foi feito pelo vereador Zé Brás, vereador relator. Sim. Tem mais algum vereador? Não. Não. Que eu tive contato, não. Só com ele? Sim. E por que o senhor procurou ele? Porque é o vereador que eu conheci aqui dentro. O quê? É o vereador que eu tinha contato aqui dentro. Contato, isso. Sim. Então, por que eu estou perguntando isso ao senhor? Estou perguntando ao senhor porque as nuances, ela vive em detalhes. Porque muita coisa vai acontecer ainda. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Isso aqui está tão ruim, eu com esse óculos aqui, eu não estou vendo nada, e se eu tiro também dá uma claridade. Mas eu queria ver com o senhor, é o seguinte, essa pergunta feita pelo relator, ela tem alguma contradição sobre o que o senhor prestou no Ministério Público? Não. 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 O que o senhor está falando aqui é o que o senhor falou no Ministério Público. Tá certo. Senhor presidente, eu me sinto contemplado. Muito obrigado, senhor vereador Edson Souza. Senhor Douglas José Prado. Foi dito aí, o senhor confirmou, né? O senhor confirma que nesse projeto o valor pedido foi de R$20 mil. O senhor confirma isso? Sim. O senhor também confirma que o valor foi pago? Sim. O senhor pode confirmar para mim para quem o senhor pagou e onde foi feito esse pagamento? Para o próprio Caboja. Onde foi feito esse pagamento? Na rua, na porta da Câmara. Aqui na rua São Paulo, em frente à Câmara Municipal. Sim. Senhor Douglas José Prado Ataíde Vieira, eu quero te agradecer por ter contribuído e colaborado. Presidente, Jorge, presidente,
Eu só queria, só para fechar uma coisa mais técnica, o senhor lembra que o projeto nós sabemos que é CM, né? Como? Não entendi. O projeto é CM, Câmara Municipal. Sim. Ele saiu da Câmara. A concorrência, ela é tanto do legislativo como do executivo de alteração. Isso é errado. O vereador não tinha que mexer com isso. O senhor lembra o número desse projeto? Não. Não lembra, não? Obrigado. Lembrando, eu só quero pedir desculpa a Vossa Excelência e também aos advogados. Eu queria passar a palavra agora para os advogados dos denunciados. Com a palavra, o advogado vereador Rodrigo Caboge. Boa tarde. Vivendo e aprendendo. Isso aí. Boa tarde a todos. Douglas, o senhor aqui no seu depoimento, né, o senhor falou que... O senhor podia falar mais perto do microfone só para... Porque essa está sendo gravada, tranquilo. Aí o microfone... Tranquilo. Douglas, boa tarde novamente. O senhor comentou aqui no seu depoimento que o senhor teria pago, né, ao Rodrigo Caboja uma certa quantia, né, no importe de R$20 mil. E o senhor disse que pagou isso em dinheiro. O senhor tem a comprovação de onde saiu esse dinheiro, se esse dinheiro foi declarado no seu imposto de renda, ou seja, o senhor pode nos dizer qual a origem desse dinheiro? A origem é do meu trabalho, da minha empresa. Tá, tudo bem, isso eu entendi. Mas o senhor juntou no Ministério Público documentação idônea que comprove a origem, de onde saiu, de qual conta saiu, como foi feito o pagamento? Sim, está tudo no depoimento do Ministério Público. Não, mas tudo bem. Documental. Sim. Algum extrato bancário Sim. que comprova. Sim. É um depósito, alguma coisa? Sim. Você comprovou isso no Ministério Público? Sim. Esse depósito? Sim. Depósito não. O saque, né? O saque. E só um minuto. Sempre quando o senhor for responder, o senhor podia falar no microfone, que está sendo gravado. Uhum. E tem alguém que presenciou essa entrega desse dinheiro do senhor ao vereador Rodrigo Caboja? Não. Sem mais perguntas, satisfeito. Muito obrigado. Com a palavra, advogado vereador Eduardo Print Júnior. Boa tarde a todos. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Eu gostaria de saber se antes da operação Gola Alva, o senhor teve algum contato com o vereador Eduardo Print? Não. Eu gostaria de saber se o vereador Eduardo chegou a pedir algum valor para o senhor. Não, nunca tive contato com ele. Foi pago algum valor a ele pelo senhor? Por mim, não. Sem mais. Pergunta. Muito obrigado pela contribuição, a senhora. Uma pergunta, senhor presidente. O senhor já fez as perguntas do senhor, não. Senão nós temos cinco, são 5 testemunhas. Se a gente ficar gravando, eu peço, vou partir, vou liberar para o senhor fazer a pergunta, mas eu peço que o senhor faça as suas perguntas todas na hora que eu passar a palavra para o senhor, para a gente não ficar nesse embrolho e a gente atrasar muito. Senhor presidente, eu encanto com a liberdade do senhor, pelo lado democrático do senhor, mas aqui nós não estamos num jardim de obra física. A questão é muito dinâmica. Foi feita uma pergunta aqui que eu achei interessante. Agora, se o som que achar que eu não dei pergunta também, eu não vou perguntar. Eu estou aqui como discípulo da verdade. Eu acabei de falar para o senhor que o senhor está liberado a perguntar, mas peço que o senhor seja sucinto e faça as perguntas para que a gente dê procedimento a isso, e não tumultue, por gentileza. Eu não tumultuo. Pela ordem. Entendo o temor do vereador, só que se for franqueado a ele faz reperguntas, eu entendo que tem que franquear a defesa também. Porque senão ele vai estar sempre a pergunta. Foi o que eu acabei de falar. Quero agradecer o nosso procurador, Bruno Cunha, que está aqui com a gente o tempo todo. É isso que eu acabei de falar. Então, eu passo a palavra para o senhor. Se
os advogados acharem que vou passar também, mas que o senhor já fica sucinto sobre este assunto às próximas testemunhas, por gentileza. Senhor presidente, eu agradeço e nós vamos tentar fazer a coisa com mais humildade daqui para frente, porque o advogado do vereador Caboja fez uma pergunta muito interessante. Então, quando ele faz essa pergunta ao Douglas, e ela não veio, eu gostaria de saber. Porque a natureza humana, que quando ele perguntou, o senhor, a pergunta que eu quero fazer, que o senhor já não pagou, não conversou, não tinha contato, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, ela vai mais da natureza humana e natureza moral. O senhor comentou com alguém do seu meio social sobre esse dinheiro entregue ao vereador Caboja? Não. Obrigado. Então ninguém sabia que você pagou esse dinheiro, não? Não. Então ninguém ficou sabendo. Só você e o Caboja, então? Isso. Sem mais, satisfeito. Quero agradecer a contribuição e a presença do senhor Douglas José Prado Ataíde Vieira. Muito obrigado, senhor. Aqui é o local, né? Eu gosto muito do Dr. Mauro, pessoalmente. Mas ele tá levando isso pro pessoal, né? Sempre leva, né? Nicásio, o primeiro fato envolve Nicásio. Só que o Nicásio não tá na hoje não, né? Não, hoje não. 17, essa de 17, para mim são as mais importantes. Que a turma que efetivamente mencionou. Eu tô vendo medo danado desse negócio desse. Né? Não, o seu Bruno. O Bruno tem. O próximo é o Milton, esse Milton parece. Pode ser o Milton já? Eu acho que conhecendo o Matheus, ele vai querer falar nada. Se seguir essa ordem aqui, não tem, É a ordem, isso mesmo. Vai seguir essa ordem. Milton. O Hamilton é quantos fatos? Vamos ver. Hamilton. Tem um outro fato importante. Um outro fato que o Douglas participou de interesse público. É 048. É que você mudou todo o zoneamento, todo de 6 para 8 andar. Falta. Vereador, nada pessoal, só uma colocação jurídica. Porque aí eu tenho que abrir para mim, né? Eu queria saber se o senhor Hamilton Antônio de Oliveira está presente. Papo furado isso aí. Então eu peço a compreensão de todos. Nesse Hamilton está marcado para as 14 horas e 45 minutos. Nós vamos aguardar. Perfeito. O senhor foi perfeito.
Quem comenta? Uma maçã.
Fazer entrevista, não. Quero convidar o senhor Hamilton Antônio de Oliveira e seu advogado para que posicione aqui no plenário do meu lado direito, por gentileza. Senhor Hamilton solicita a testemunha que diga no microfone seu nome completo e disponibilize à comissão um documento de identificação para cópia do arquivamento. Vou colocar esse celular mesmo, pode? O celular aqui ou não? Tem só o digital? Não. Posso colocar o celular aqui? Rapaz bonito aqui da televisão lá, né? Tá tão lindo quanto o outro. Vai falar, são dois, né? Seu nome completo no microfone, por favor. Hamilton Antônio de Oliveira. Não, vou falar. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira, o senhor é amigo ou inimigo íntimo de algum dos denunciantes ou de algum dos denunciados, ou tem algum tipo de interesse no resultado deste processo? Tá. Que ele seja esclarecido primeiro a quem que o senhor se refere, por favor. Os denunciantes Eduardo Augusto, Elton Tavares, e os denunciados, vereador Rodrigo Caboja e vereador Eduardo Pride Júnior. Laços de amizade, eu nunca tive com nenhum deles, mas conhecimento de larga data. Obrigado. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira, o senhor foi convidado por essa comissão especial processante na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade sobre todos os fatos que souber que lhe forem perguntados. Nessa condição, o senhor se compromete a dizer a verdade sobre o que lhes foram perguntados? Levando em consideração todos os princípios da moralidade, em consonância com aquilo que não afrontar a NPP que eu firmei com a Justiça, com o Ministério Público, estou absolutamente tranquilo para responder qualquer coisa que de fato represente a verdade. Fica advertido que mentir nas condições de testemunha ou omitir fatos que tenham conhecimento é crime, e o senhor poderá ser processado e sofrer as penalidades previstas na lei. Com a palavra, o relator, vereador José Braz, com seus questionamentos. Uma boa tarde a todos. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira, segundo o projeto de lei que consta nos autos CM 165, consta nos autos que por volta de novembro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando o ato infringindo o dever funcional. Apurou-se que o empresário Hamilton Antônio de Oliveira tinha interesse na alteração de zoneamento do imóvel, do qual era locatário, situado na rua Castro Alves, quadra 4 e 5, da zona 32 do bairro Planalto, em Divinópolis, Minas Gerais, para que pudesse exercer suas atividades comerciais regularmente.
Em conversa com o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, ele solicitou a quantia de R$20 mil para que propusesse e conseguisse a aprovação do projeto de lei, pagamento que foi prometido por Hamilton. Assim, apenas com o fim de atender aos interesses pessoais e do empresário corruptor, o que caracteriza a infração de dever funcional, foi apresentado o projeto de lei de número CM 165 de 2022, de autoria do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Sabe-se ainda que Hamilton pagou os R$20 mil a Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, o que inclusive foi admitido em acordo de não percussão penal. Segundo apurado também que Hamilton Antônio de Oliveira é proprietário do imóvel situado na Rua do Estanho, de número, quadra 25, zona 26, bairro São João de Deus, em Divinópolis, Minas Gerais. Já o empresário denunciado Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior, que tinha interesse na locação do referido imóvel e para que pudesse exercer regularmente sua atividade comercial no local, necessitava da alteração do zoneamento. Assim, por já conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, em razão da sua atuação em projeto de lei antecedente, Hamilton encaminhou Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior àquele vereador, tendo ambos iniciado uma negociação para a proposição e aprovação de um projeto de lei que alterasse o zoneamento conforme pretendido pelos empresários. Na oportunidade, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou o pagamento inicial de R$20 mil. Posteriormente, pediu mais R$4 mil, cujo pagamento foi prometido por Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior, que dividiria os custos com Hamilton. Senhor Hamilton, o senhor tem ciência deste relato que consta nos autos? Sim. Sim, porém, tem umas duas pequenas ressalvas em relação ao que o senhor acabou de ler e narrar. A primeira coisa que eu gostaria de fazer a ressalva é no tocante a quando o senhor disse que eu me predispus a pagar. É que consta. Sim, não, eu não estou dizendo que o senhor está errado, eu só quero fazer esse apontamento. Que eu me prontifiquei a pagar. Não, me foi solicitado o pagamento sob pena de que se eu não fizesse, levando em consideração o momento, muito provavelmente eu ficaria sem condições de atuar naquele local e eu teria que tirar a minha empresa para onde que ela houvera até então se deslocada. Então essa é a questão que me foi pedido o pagamento e não ofereci para pagar. A outra coisa é quando o senhor disse aí que eu apresentei Celso Renato, eu conheço por Renato, o nome dele correto... Celso Renato Alves de Vasconcelos Isso. Lima. Então, Celso Renato, que eu apresentei Celso Renato em virtude de questões pertinentes a zoneamento. Isso não procede. Por quê? O momento no qual que eu fiz assim, não é bem orientei, passei o contato do Caboja, eu acho que é assim que vocês o chamam aqui na casa também, né? Foi por ocasião de uma necessidade que ele teve a nível empresarial, vinculada à operação de produção da indústria dele. Então não tinha nada a ver com zoneamento. Então foi em virtude desse fato que eu passei o contato do Caboja para o senhor Celso Renato. E não, repito, pela terceira vez, e não por coisas vinculadas a questões de zoneamento. São essas duas ressalvas. Sim, mas só gostaria de deixar para o senhor que consta nos autos na forma que eu li na íntegra. Perfeito. O senhor realizou algum tipo de pagamento ao Caboja? Sim, senhor. Pode falar o valor? Paguei os 20 mil que o senhor mesmo mencionou. Em espécie? Em espécie. Qual local? O primeiro no gabinete dele, o segundo às portas da Câmara. Certo. Como aconteceu a primeira negociação quando o senhor chegou a conhecer ele? Do primeiro projeto de zoneamento? Essa questão ela está dentro dos autos que está em sigiloso.
por mais que aí conste, os detalhes estão lá dentro desses autos. A gente não se sente confortável em esminuciar isso. A gente vai somente confirmar os fatos. Certo. Tá bom? Nos autos, é bem claro, fala aqui, ó. Assim, por já conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, como o senhor conheceu esse método dele de trabalhar? Em momento oportuno para ele, se valendo da minha situação, ele teve contato comigo, me propondo o que está estabelecido aí, lido pelo senhor. Obrigado, presidente contemplado. Com a palavra, o vereador e membro da comissão, o vereador Edson Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, senhor Edson. Hamilton, você não estava aqui na hora, você me desculpe eu estar dirigindo você de jeito, porque eu fiz uma cirurgia e eu estou de óculos escuros aqui, por questões de prevenção da luminosidade está aqui. Mas fica tranquilo que de qualquer jeito o senhor sempre é lindo, tá? Obrigado. Hamilton, o senhor conhece o plano diretor de Divinópolis? Excelência, com todo o respeito que eu devo ao senhor, não sei se o senhor sabe, eu também sou da área do direito, sou advogado, mas as coisas que não nos são pertinentes, ainda mais nós brasileiros, né, que somos escravos aí de um sistema comercial tributário, nós que atuamos como empresário, a gente não tem muito tempo para esse tipo de coisa, para ficar esmiuçando o código do município, qual é o código de? O plano diretor, Constituição Estadual, então, quer dizer, infelizmente não dá tempo, não tenho conhecimento disso não, senhor. Eu esperava que a resposta, o senhor como empreendedor, um empresário bem-sucedido, uma pessoa trabalhador, não daria muito estado mental para dedicar. Aliás, a maioria até da classe política nem conhece o plano diretor de Divinópolis, né? Se não tivesse conhecimento, talvez nós estaríamos em outra seara, em outro estado moral. Mas, zonamento. A grande invenção do homem é a cidade. A maior invenção do homem, em termo coletivo, é a cidade. A cidade é a alma dos seus munícipes. O senhor pode ver que não tem unidade de saúde lá no centro industrial. Não tem unidade empresarial aqui no centro. Então, o plano diretor, ele tem um princípio da razoabilidade de planejamento. Então, vamos tentar ver algumas coisas. Como o senhor tomou conhecimento que aquela empresa do senhor, ou desse amigo do senhor, né, Celso Renato, não é isso? Sim, senhor. Não estava dentro da adequação do plano diretor. Não é isso? Por favor, o senhor poderia repetir? Esse imóvel do senhor Celso Renato não estava dentro das normas do plano diretor. Não, aí a realidade dos fatos é o imóvel que envolve a pessoa do senhor Celso Daniel, é um imóvel de minha propriedade. Isso. Não, o imóvel é do senhor, ele estava lá com a empresa e ele procurou de uma forma natural. Olha, eu não posso ficar aqui, porque o zonamento não permite esse tipo de atividade. Tá certo, meu raciocínio? Só para esclarecer os fatos e ficar de uma forma bem mais objetiva, são dois fatos lidos na denúncia. Uma mais objetiva, doutor, não tem jeito de ser. Um fato em relação ao imóvel da Castro Alves e um fato em relação a níquel, né? Do Niterói, Rua Estanho. O imóvel da Castro Alves não é dele, ele é locatário. O imóvel da Rua Estanho é do Hamilton, certo? Então da os Rua fatos Estanho são que eu estou completamente falando. diferentes. Da Castro Alves eu não estou perguntando, estou perguntando da Rua Estanho. Tá certo, eu sou um compreendedor, eu chego ali, o imóvel está aqui, eu não tenho condições, eu posso ser notificado pelas autoridades fiscal, sanitária, de postura, eu não posso ficar.
Mas então o senhor chegou e viu que o zonamento não estava correto, que a pessoa chega lá e o senhor chegou no vereador Caboja para mudar o zonamento. Bom, aquela parte lá... O vereador Edson, vou falar novamente. Esminuciar isso aí vai entrar em questões que está sob sigilo ainda nos autos. Então a gente não se sente confortável em cair em detalhes disso aí. De fato, o empresário chegou na prefeitura, tentou tirar o alvará não foi concedido por conta da questão do zoneamento base. Mas que sigilo é isso? Isso é uma rotina aí. Artigo 92 aí. A forma com que ele chegou a forma com que ele chegou até o vereador e a forma com que ele foi, né, apresentado e tudo mais, a gente não vai responder sobre. Mas isso eu não vou responder, não tem mais pergunta a fazer, isso não pode até ficar em silêncio. Mas eu quero saber disso aqui, para fechar, como é que, por exemplo, assim, porque a concorrência, eu particularmente, eu quero buscar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos. Agora, se o senhor fala que não vai, eu estou até perguntando uma coisa baseada no direito, doutor. Ninguém se excusa a conhecer a lei. Estou perguntando algumas questões que são da rotina administrativa, da planta cadastral. Que segredo de justiça tem nisso? A pergunta que eu estou fazendo é essa, baseado nessa linha aqui, que eu já estou até com a pergunta ordenada, para perguntar ao Hamilton. Conheço o Hamilton, um cara trabalhador, um cara guerreiro, ele chegando, cuidando, tem que resolver isso, tem que estar dentro da legalidade. Aí tem um embrólio no meio disso aí. Eu não estou falando nada que não está além de segredo de justiça. Aliás, tem tese. Se a gente tem que buscar justiça, não tinha que ter segredo. É uma contradição que a gente vê dentro da filosofia do direito. Mas o que eu queria perguntar ao senhor. Então tá, o zonamento do senhor do Niterói está errado. Aí só procura o vereador Caboja. Eu não procurei o senhor vereador Caboja para essa finalidade. Mas como é que o Caboja entra nisso? Como é que ele aparece nisso? Então, com relação a isso, senhor Edson, em respeito à boa amizade que eu tive com o senhor no passado, infelizmente... Tivemos, temos e teremos. Mas eu estou falando porque nos últimos tempos a gente não tem muito contato. Não estamos tendo condições de ter contato, vamos colocar assim. Muitos anos que a gente até não se encontrava. Isso, de fato. Até mais bonito, mais isso, não tanto quanto o senhor, mas a caminho. Então, o que eu quero ponderar com o senhor é o seguinte... Quando o meu procurador esteve comigo junto ao Ministério Público e na presença do juízo, me foi alertado que qualquer coisa que eu fizesse que pudesse infringir a NPP que eu assinei, eu haveria de responder sobre tal, inclusive sob pena de declínio da mesma. Então, dado a este fato, levando-se em consideração, né, aquela máxima, né, de que eu não estou em condição de discutir isso em virtude daquilo que me foi, de forma muito ampla, salientado e esclarecido, eu entendo que eu não devo falar nada além daquilo que já foi dito esmiuçadamente no depoimento do Ministério Público, que até então, eu não sei se está em sigilo ainda de segredo de justiça. Então, qualquer coisa, senhor Edson, por mais que eu admire, por mais respeito que eu tenha a Vossa Excelência, que eu fizer aqui, eu me dou o direito de entender que eu poderia estar me prejudicando perante essa realidade que eu acabei de apresentar para o senhor. Senhor presidente, me dá um fato que eu te dou um direito. Isso aqui é uma casa de lei. Na lei de segurança de todos. Agora, se o Poder Legislativo está tentando esbater na porta do Legislativo para a gente aprofundar, fazer um julgamento administrativo intercorporis, eu não tenho informação, eu não posso ser questionado. Isso aqui é uma casa de lei. Aqui só há sobre uma lei. Então, senhor presidente, mediante essa ponderação do depoimento, eu não tenho mais nenhuma pergunta a ser feita, porque faço minhas palavras de Kierkegaard.
Se o silêncio de Deus irrita o homem, imagina o silêncio do homem para o próprio homem. Sem mais nenhuma pergunta, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson Souza. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira, eu quero fazer só uma ressalva aqui, uma pergunta também, né? Fica à vontade. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor é proprietário do imóvel da Rua Estanho. Sim, senhor. E locatário da Castro Alves. Sim, senhor, exatamente. Isso. E uma outra pergunta. Após a aprovação do projeto, o vereador Caboja, além do que ele pediu o senhor, ele pediu depois de aprovação mais R$4.000, o senhor confirma? Na verdade, esse pedido ele foi feito para o Celso Renato. Tá. E o senhor Celso Renato, ele é um locatário de um imóvel do senhor? Não, até então nós não temos contrato de locação. Eu fiz, em virtude do problema que ele teve, eu disponibilizei o meu imóvel que estava fechado como comodato para ele, para depósito de caixas de papel por um determinado tempo, que levaria semanas ou alguma coisa nesse sentido, porque o imóvel haveria de ficar fechado. Aí eu quero fazer um esclarecimento bem redondinho, tá? Porque eu não tinha nenhuma segurança de que a empresa que fora transferida para Castro Alves, na verdade, Castro Alves, 565, ela continuaria lá, porque eu estava totalmente incerto com relação à capacidade do município de deferir ou expedir para mim o alvará de localização e funcionamento. Então, eu tinha certeza, porque eu sou um gestor de negócios, que esse imóvel haveria de ficar fechado lá por vários meses, em virtude de toda a celeuma que se deu em torno disso. Nesse interim foi quando eu conheci o senhor Celso Renato, e ele, com todo o respeito, mas é a veracidade dos fatos, totalmente descontrolado emocionalmente em relação à situação pela qual ele havia passado, ele simplesmente disse que não tinha onde estocar uma certa quantidade de caixas de papel. Estocar, depositar. Eu falei que pode depositar no meu galpão. Foi só isso. Nada mais que isso. Segundo a denúncia do Ministério Público, o senhor colocou uma pessoa de nome Celso, que tinha interesse em alugar o seu imóvel, em contato com o vereador Caboja, para que o mesmo apresentasse um projeto de mudança de zoneamento do seu imóvel. O senhor confirma isso, não confirma? No meu depoimento no Ministério Público, nesses termos, nem eu mesmo falei. Tá. O senhor, Vossa Excelência, na pergunta do vereador Zé Braz, o senhor confirmou que pagou para o vereador Caboja R$20.000. Isso, sim, senhor. Isso está confirmado? Absolutamente. Os R$4.000 a mais, o senhor não sabe? Não. Contemplado. Quero passar para... Com a palavra o advogado Rodrigo Caboja. Só um minutinho, tá? Boa tarde, Hamilton. Boa tarde. Tudo bem, né? Seu nome, por favor? É Daniel Cortes. Daniel Cortes, boa tarde. Boa tarde. Hamilton, quanto ao primeiro fato, né, que foi trazido aqui a lume pelo presidente, nas questões dos R$20.000 que o senhor teria pago ao Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Primeiramente, qual a origem deste dinheiro? Olha, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre
está na vanguarda de algumas coisas, e uma das coisas que eu não posso fechar os olhos a ela é a questão da insegurança que todos nós cidadãos brasileiros temos em relação à sua própria proteção. Então, sempre eu mantenho uma pouca quantidade de dinheiro da minha casa para evitar qualquer coisa no tocante a sequestro, essas coisas todas, tentativa de assalto. Então, eu tinha essa reserva de dinheiro em casa na oportunidade para pagar a primeira parcela dele, a primeira parcela solicitada, coisa que eu fiz em espécie, da forma que eu narrei e que o senhor escutou. Tá. E esse dinheiro, ele tinha lastro? Exemplo, você tem essa quantia naquela época, naquele dia, naquele momento, declarada em seu imposto de renda, ou alguma outra forma de comprovar que você tinha esse dinheiro à época? Levando em consideração os meus movimentos empresariais, tudo é feito pelo escritório de contabilidade que presta serviço para mim e para minhas empresas. Tá, mas você comprovou junto ao Ministério Público, com documentação fidedigna, documentação idônea, a origem deste dinheiro? Na verdade, no que tange a sua pergunta, não houve primeiro pedido do Ministério Público para que eu comprovasse. Segundo, porque não houve saque. Terceiro, porque o dinheiro já estava em minha posse, na minha residência. Então, não houve a comprovação. Posso deduzir isso? Pode. Tá. E o senhor também, em continuidade a seu depoimento, o senhor conta que teria entregue esse dinheiro a Rodrigo de Vasconcelos Almeida Caboja, correto? Teria entregue pessoalmente a ele. Sim, exato. Alguma pessoa presenciou esse fato de entrega, viu você entregando, filmou? Não, senhor. Atestou? Não, senhor. Tá. Quanto ao segundo fato levantado pelo excelentíssimo presidente dessa Câmara, que disse que o restante R$4.000 seria pago depois por Celso Renato. Até o senhor não respondeu essa pergunta. E você mencionou aqui que quem teria pago seria o Celso Renato. Existe, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor concluiu isso? Ele te contou, alguém te contou, como é que foi isso? A respeito de contato, contato com o Renato, eu tive, que ele me procurou. Procurou não. Mensagem WhatsApp. Agora, se de fato aconteceu, eu desconheço. Então o senhor não confirma, não pode afirmar que houve esse pagamento realmente para o... Da mesma forma que eu posso dizer para o senhor que os 10 mil foi pago da forma que eu narrei para o senhor, eu tenho certeza absoluta que eu não posso dizer que os 4 mil foram pagos. Agora, só mais uma questão, para ficar muito delongado, né? É a questão que o senhor mencionou aqui, que determinados termos constantes da denúncia não refletem, né, de forma fidedigna o termo que o senhor assinou à NPP junto ao Ministério Público. O senhor confirma, então, que a denúncia, em certos pontos, em especial o que foi levantado pelo presidente, ela não é fidedigna, ela não reflete a realidade? Nos fatos que eu pontuei, ela não representa a realidade. Muito obrigado. Por nada. Com a palavra, advogado vereador Eduardo Print Júnior. Boa tarde, senhor Hamilton. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor mantinha algum contato com o vereador Eduardo Print? A esse nível, a esse tempo, a respeito dessa matéria? A respeito desta matéria. Não, senhora. Algum valor foi solicitado ao senhor por ele? De forma alguma. Algum valor foi pago pelo senhor a ele? Não, nenhum. Inclusive até porque não houve tratativa nesse sentido. Sem mais, obrigado. Quero agradecer a colaboração do senhor Hamilton Antônio de Oliveira. Muito obrigado pela colaboração e está dispensado. Obrigado. Obrigado ao advogado. Me é dado o direito de um comentário ou não necessariamente?
O senhor foi chamado aqui só para responder as perguntas. Muito obrigado pela compreensão. O próximo é o Eduardo Costa Amaral. O senhor Eduardo está aqui, a presença do senhor Eduardo, o senhor pode ficar à direita, se o senhor estiver acompanhado com o advogado, pode ficar à vontade. Solicito a testemunha que diga no microfone seu nome completo e disponibilize à comissão um documento de identificação para cópia e arquivamento. Bastante. 15h24. Não, 7 minutos. 6 minutos. Atrasou o início também. Nome completo no microfone, senhor Eduardo. Liga ele para a gente, por favor. Eduardo Costa Amaral. Senhor Eduardo Costa Amaral, o senhor é amigo ou inimigo íntimo de algum dos denunciantes ou de algum dos denunciados, ou tem algum tipo de interesse no resultado desse processo? Não. Senhor Eduardo Costa Amaral, o senhor foi convocado por essa comissão especial processante nas condições de testemunha, e como tal tem o dever de dizer a verdade sobre todos os fatos que souber e que lhe forem perguntados. Nessa condição, o senhor se compromete a dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Sim. Fica advertido de que mentir nas condições de testemunha ou omitir fatos que tenham conhecimento é crime, e o senhor poderá ser processado e sofrer as penalidades previstas na lei. Quero passar a palavra agora para o nosso vereador e relator da comissão, o vereador Zé Brás. Boa tarde, senhor Eduardo. Posto nos autos que por volta de outubro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando e infringindo dever funcional. Apurou-se que o empresário Eduardo Costa Amaral tinha interesse na alteração de zoneamento de imóvel próprio, situado na rua Capitólio, quadra 39, da zona 9, no bairro Vila Santo Antônio, em Divinópolis, Minas Gerais, para que pudesse desenvolver atividades comerciais incompatíveis com o zoneamento então vigente. Neste contexto, Eduardo procurou o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Na oportunidade, este solicitou o pagamento de R$15 mil para a proposição e aprovação do projeto de lei que promoveria a alteração pretendida. Aceita a proposta, o empresário pagou de imediato a quantia de R$2 mil, prometendo pagar o restante em momento posterior. Na sequência, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja deu entrada no projeto de lei de número CM 153 de 2022. Ocorre que Eduardo logo se arrependeu da negociata e, no dia seguinte ao pagamento, retornou ao gabinete do acusado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, solicitando a devolução do valor pago, tendo sido atendido pelo vereador. O ato culminou o projeto de lei. O ato
o ato contínuo, o projeto de lei foi retirado de tramitação pelo edil, via ofício de número CM 049/2022. Registra-se que Eduardo celebrou o acordo de não percussão penal no bojo da qual confirmou a solicitação e o pagamento da propina. Senhor Eduardo, o senhor confirma essa citação nos autos? Sim. Qual motivo levou o senhor à desistência? Não é idôneo, não é correto fazer isso, não. O valor que o senhor pagou antecipadamente de R$2.000 foi devolvido para o senhor? Sim. Onde o senhor realizou esse pagamento? No gabinete do Caboja aqui, Em espécie? em espécie. O senhor chegou a procurar novamente algum vereador ou o mesmo novamente para aprovação de algum projeto? Não. E até hoje eu estou sem o... Meu zoneamento não foi aprovado. Tá certo. Contemplado, presidente. Com a palavra, os questionamentos do vereador e membro da comissão Edson de Souza. Senhor Eduardo Costa Amaral, uma boa tarde, seja bem-vindo. Eduardo, você entrou primeiro com pedido de acionamento lá na prefeitura. Sim. Não, eu entrei, na verdade, com um pedido de alvará, né? Porque eu estava próximo ali onde que eu trabalho hoje, eu pagava aluguel, e eu construí a sede própria, um quarteirão só onde que eu estou hoje. E eu fui ter a surpresa que ali não poderia trabalhar. Um quarteirão de distância onde que eu estava, porque o zonamento não permitia. Falou que a única coisa que eu poderia ter feito, vim aqui na Câmara e pedir para mudar o zoneamento onde que eu estava. Quem falou isso, senhor, para vir na Câmara? A Janaína, setor de alvará. A Janaína, do setor do alvará, que falou para o senhor vir aqui na Câmara. Ela falou assim, ó, infelizmente eu não posso te dar alvará, porque você está no ZR1. Eu fui questionar com ela. Ela falou assim, eu não posso, como fiscal, te dar alvará aqui. Mas então ela deu essa orientação do jeito que o senhor falou aí. Procurar a Câmara para alterar o zonamento. Ela não falou, uma vez só procurar o cadastro, o planejamento, o executivo, não mandou só procurar a Câmara. Ô Edson, o jeito que ela me falou, eu não lembro não, porque foi em outubro de 2022, né? Certo. Então, mediante essa... Porque a questão, Douglas, é o seguinte, Eduardo. no artigo 37 da Constituição, ele tem vários itens, mas o item da eficiência é tão eficiente que veio 10 anos atrasado. Ele veio em 98. A Constituição de 88 esqueceu o princípio da eficiência. O Estado faliu, o Estado. Então, o senhor entrou com um pedido, não tinha jeito, o senhor queria sair do aluguel, fazer a questão, e lá na prefeitura não resolveu. Não. Aí a Câmara seria a panaceia. Aqui resolve. Fiquei sabendo que aqui resolveria. Não, agora eu não sei se foi a Janaína que me falou, porque foi em outubro de 2022. Né? Tá, mas eles falaram para o senhor que aqui é a panaceia, aqui resolve. Então, o senhor veio aqui para a Câmara e como é que o senhor procurou quem aqui? Ô Edson, eu até tinha pedido o Ney para fazer esse... Eu não sei se o Ney lembra, o Ney falou que não mexia com zoneamento. Que aqui já foi aprovado algum zoneamento em Divinópolis, o senhor sabe disso. Com certeza. Já foi aprovado alguns. O Tribunal de Justiça, nós estávamos falando aqui, o senhor não estava aqui. Isso que eu fiquei indignado, porque para uns pode e outros não. O senhor está corretíssimo. Mas disso aí, por exemplo, procurar o vereador, procurar o vereador Ney, procurar o vereador Zé Blas, qualquer vereador, não há natureza concorrente entre o Executivo e o Legislativo. Eu, em tese, se eu tivesse hoje na mesa diretora, eu ia acabar com tanta coisa aqui, que eu estou vendo que está atrasado demais. Vereador não tem que mexer com isso, não. Emenda positiva, nós tínhamos que acabar com isso. Nós tínhamos que acabar com tanta coisa. É coisa que não deu certo. O Legislativo não... A alvo do Legislativo não é essa. Então, o senhor precisou, veio aqui para resolver um problema que era... O senhor queria a legalidade. Isso. Sair do aluguel, um empreendedor, arrumar tudo. Então, o senhor veio aqui. Aí o Ney falou que não mexe com isso. E que não gosta. Não é que não mexe. Ele tem o direito de fazer, mas não gosta. Tem gente que adora, por exemplo, vender ilusão. Tem gente que gosta de ir para uma carta, de um debate. Tem gente que gosta de ficar atrás de caminhão de asfalto. Aqui tem de tudo. E tem gente que gosta de ir para a tribuna fazer um discurso propositivo, um discurso histórico.
Isso é outros 500. Então, o senhor veio para cá e procurou o Ney não fez, o senhor procurou, então, o Caboge. Procurei o Caboge. O senhor procurou, o senhor tem amizade com o Caboge? Não, conheci naquele dia. O senhor conheceu ele? Conheci naquele dia. Mas aqui tem 17 portas, o senhor foi só na porta dele? Eu procurei alguns também, todos caíram fora. Cai fora. É. Tá certo. Então, não foi e tal. Aí, o senhor deu uma entrada, 2.000. Aí eu dei, ele falou assim, ó, você tem que fazer porque você está trabalhando na ilegalidade. Aí eu, com medo, desesperado, dei ele os 2.000. Cheguei em casa, minha esposa brigou comigo. Cheguei, no outro dia liguei para ele e falei, acabou, eu estou fora desse negócio. Eu estou indo aí agora buscar meu dinheiro. Aí ele pegou, chegou aqui e me devolveu o dinheiro. Deixa eu te falar, é muito importante para mim, como ser humano, como vereador, a pergunta que eu vou fazer ao senhor agora. Certo. Vamos supor que isso aconteceu hoje. Uhum. No outro dia, tão rápido, na hora que o senhor foi dormir, com o travesseiro mais macio que a gente tem, que é a consciência, o senhor acordou no outro dia, falou, isso está errado. Sim. O senhor teve um relapso de uma consciência moral que o senhor não tinha ontem. Aí o senhor veio cá e conversou com ele. Aí não, ele eu telefonei para ele. telefonou para ele. Telefonei. No mesmo dia ou no outro dia? No dia seguinte. No outro dia. Aí ele devolveu ao senhor 2.000. Devolveu os 2.000. E o projeto do senhor foi aprovado? Não foi aprovado. Não foi aprovado. Até hoje não foi? Estou trabalhando na legalidade. Por que Não que foi uns aprovado. podem e outros não? O doutor Bruno, eu gostaria, o doutor Bruno... E eu já vi nessa casa aprovar projeto para muita gente. Deixa eu te falar, um dos pré-requisitos dessa casa é aprovar projeto de lei, ou modificar, emendar, rejeitar, isso é duas questões. Mas uma coisa que eu estou tentando ligar aqui, na teoria do direito, é o fruto da árvore envenenada. Andinho, tem que fazer uma mágica. Porque o fruto da árvore envenenada. Nós já vimos 3 depoimentos que pagaram, modificaram o zoneamento e está legalizado o preço dessa casa. Quero que a minha assessoria entre amanhã revogando todas as leis que foram aprovadas. Então, a minha assessoria pode preparar e revogar todas as leis. Elas foram fruto de algo ilícito. Elas foram... Está contaminado. O princípio da legalidade foi atacado. É todas. Já teve 3 desde que é agora e vai voltar do jeito que era. Porque um cidadão, do jeito que está, e chegar, arrumou um fato, depois ele falou assim, não tem jeito, devolveu, e ele está nessa situação até hoje. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar em Divinópolis. Entrar um projeto aqui, é igual essa questão, por exemplo, da saúde em Divinópolis. Eu não quero saber se a pessoa é gordo, é careca, se ele é velho, se é novo, se ele é preto, se ele é espírita, se ele é atleticano, cruzeirense. A saúde não pode ter uma fila que fura. Aqui não pode ter. Aqui, quando protocola um projeto, ele tem que ter uma estrutura litúrgica, ele tem que ter um processo regimental. É com tristeza que a gente escuta isso. Coisas que a gente vai falando. Então, a questão do senhor não chegou a consumar de fato. Não. Mas como é que o senhor foi chamado para depor? O senhor prestou depoimento no Ministério Público? Chegou até o ouvido do prefeito, ele me ligou e gravou a nossa ligação. Eu não sabia que a ligação estava sendo gravada. Chegou ao ouvido do prefeito o quê? Chegou. Não sei. Chegou ao ouvido do prefeito o quê? Tudo, os fatos que tinham ocorrido aqui. Que ele me pediu o dinheiro, eu não aceitei, peguei o dinheiro de volta. O Gleidson me liga e colocou para gravar tudo que eu relatei para ele na ligação. Ele foi, ele entregou no Ministério Público. O senhor conhecia o Gleidson? Não. Ele tinha o telefone do senhor? Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá na prefeitura, no dia do alvará, eu cheguei a conversar com ele, pediu o que ele poderia me ajudar, ele falou que não poderia fazer nada. Mas ele ligou, espera aí, como é que é? Não, vamos voltar a fita. O senhor foi conversar com ele alvará e falou que não poderia fazer nada. Não, ele falou que não, ele tinha colocado um projeto aqui no início do mandato dele, e essa casa engavetou o projeto. Ele falou comigo nessas palavras lá na prefeitura. Não tem fundamento histórico isso não, né? Não, 69, tem.
61, não tem fundamento. É o isso, 061, vereador? exatamente. É, É o projeto que foi aprovado agora, em dezembro. E resolveu um tanto de coisa aí. Mas vamos voltar aqui. Mas então, só não conhecia o prefeito. Não, E ele liga para o senhor. liga para mim. Como é que ele pegou o telefone do senhor? Não sei. Ele vai vir aqui segunda. Espera aí. Então ele ligou para o senhor, Uhum. o senhor nunca deu o telefone dele, o senhor não sabe como. Eu queria que a minha assessoria ligasse, olhasse para mim, qual o decreto que está que o prefeito quebra todo o sigilo telefônico e bancário dele, do primeiro e do segundo escalão. Quero que levante isso para mim, que isso vai ser muito importante daqui para frente. Então ele ligou para o senhor, ficou sabendo, mas ele ficou sabendo como? Se conversou só o senhor e o Caboge. Eu não sei, Edson, como que ele ficou sabendo. Voltaire fala que um segredo entre três só se torna segredo quando dois morrem. O senhor está vivo, o prefeito está vivo, o Caboge está vivo. Aí o prefeito liga para o senhor, sem saber o telefone do senhor, grava o senhor faz a narrativa. Senhor presidente, sinto contemplado. O senhor deu uma contribuição aí que vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Essa contribuição do senhor aí, a gente vai puxar esse novelo. Quero que a minha assessoria levante o decreto que nós ajudamos a fazer sobre o sistema telemático do prefeito e de todo o primeiro escalão, onde o sigilo telefônico é quebrado, para que a gente depois, mediante a evolução dos fatos, nós possamos levar essa ação para a comissão deliberar algumas quebras de sigilo telefônico. Obrigado, vereador Edson Souza. Senhor Eduardo Costa Amaral. O senhor é proprietário do imóvel localizado na Rua Capitólio. No microfone, senhora. Sim. O senhor procurou o vereador Rodrigo Caboja por iniciativa própria, ou alguém sugeriu ao senhor que procurasse ele? Não, foi por iniciativa própria. O senhor tinha conhecimento que há algumas práticas de propina de apresentar esse tipo de projeto? Peraí, não entendi essa pergunta. O senhor tinha algum conhecimento de práticas de propina para apresentar esse projeto? Não. Ainda segundo os autos, o vereador Caboja solicitou ao senhor um pagamento de R$15 mil para a apresentação desse projeto, procede? Sim. Após a devolução do dinheiro, o vereador Caboja chegou a te falar que iria retirar o projeto devido ao não pagamento do senhor? Não, não falou nada não. Só retirou o projeto? Tirou o projeto. Senhor Eduardo, há mais ou menos quantos anos o senhor conhece a minha pessoa? Ô Ney, já tem uns 12, 14 anos que eu te conheço. Muito obrigado e contemplado. Quero passar a palavra agora para o advogado, o excelentíssimo senhor Daniel Cortes. Só um segundo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É Eduardo, né? Sim. Eduardo, você disse que esteve no gabinete do Caboja, né? Uhum. E você que abordou ele sobre essa questão do zoneamento? Sim, eu abordei alguns vereadores, não só ele. Tá. O senhor disse que ele, de pronto, teria te solicitado R$15 mil para aprovação desse projeto. Alguém estava lá com ele, alguém presenciou, alguém pode confirmar essa solicitação de dinheiro que o Caboja fez ao senhor? Não. Depois o senhor disse aqui que pagou, né, efetivamente o Rodrigo Caboja R$2 mil. Uhum. Alguém também viu você pagando? Pode comprovar que houve o pagamento? Não. Tá. O senhor, no Ministério Público, salvo engano, lhe foi solicitado que apresentasse um documento que comprovasse a origem deste dinheiro, os R$2 mil. Uhum. O senhor fez isso? O senhor apresentou
Apresentei. Está no Ministério Público essa Sim. documentação? Tá. O senhor, por fim, disse aqui que o projeto do senhor não foi aprovado, né? Ao fim e ao cabo não foi aprovado. O senhor tem algum elemento de prova? O senhor pode comprovar que esse projeto não foi aprovado porque o senhor não pagou o Caboja? Sim, esse projeto foi mandado no meu WhatsApp, eu não apaguei pela Caixa assessora dele, e o Ministério Público recolheu meu telefone e pegou as provas. Tá, mas o que comprova que não foi aprovado por falta de pagamento? Sei. Porque ele foi retirado de pauta. Você pode olhar, meu projeto aí não foi aprovado. Que foi retirado, eu sei. Mas o senhor tem como comprovar que ele não foi aprovado por causa disso? Uai, O senhor deduz. não pagou, não aprovou. Ué. Sem mais perguntas, satisfeito. Com a palavra agora, a advogada excelentíssima senhora Michele Loyola do Eduardo Print Júnior. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber se o senhor manteve ou mantém algum contato com o vereador Eduardo Print. Não, até a gente foi até proibido, né? No Ministério Público. Algum valor foi solicitado por ele ao senhor? Não, Algum valor foi pago ao senhor por ele? não. O senhor mencionou que a gravação telefônica feita pelo prefeito, ela foi feita de forma clandestina. O senhor não autorizou esta gravação? Não autorizei. E quando o senhor soube da existência dessa gravação? No Ministério Público da denúncia, dos autos. E o senhor mencionou no Ministério Público que essa gravação foi feita sem autorização do senhor? Não, não mencionei não. Sem mais. Presidente, pela ordem, eu queria usar de empréstimo o sistema que o Dr. Edson ele implementou aqui e que eu poderia fazer, e gostaria de fazer mais uma pergunta. Depois, se eu abrir para os outros vereadores, não tem problema. Considerando, né, o princípio da ampla defesa, as perguntas estão com as defesas, eu te cedo a palavra. Muito obrigado. Vamos voltar um pouquinho. A questão que o senhor falou que juntou uma documentação idônea lá junto ao Ministério Público, né, que comprovou esse pagamento, a origem do dinheiro, não o pagamento, a origem do dinheiro. Que documentação foi essa? Só para eu entender. Extrato bancário. Aí esse extrato comprova que o dinheiro saiu esse dia. Não, esse dia não. Acho que saiu no dia 3. E foi dia antes. No dia 3. E neste dia, o senhor também tinha outros compromissos para ser pagos? Eu tinha um representante que me pediu um vale para fazer. Eu ia fazer esse depósito. Só que eu passei aqui na Câmara antes, fui conversar com o Caboja. No ato do calor, eu acabei dando esse dinheiro. Mas depois eu vim arrepender e peguei ele de volta. Então, o documento que comprova é um extrato do dia anterior, no valor de R$2.000, no saque. Isso. Sem mais, satisfeito. Quero agradecer ao senhor Eduardo Costa Amaral pela colaboração. O senhor está dispensado. Obrigado. Lógico que sabe. Lógico. Vou suspender essas oitivas, que o nosso próximo testemunha, ele é às 16h15. Então, a gente vai suspender até às 16h15. Muito obrigado. Até 16h15, vamos ouvir. É 16h15, né? Um cafezinho, né? Ninguém sai vazio, para em pé, não?